Obrigado. Obrigado, Sandra. Boa tarde a todos. Prazer em tê-los aqui reunidos. Para mim é um prazer estar sempre junto com vocês. Podem contar comigo. Faço isso com muito prazer, com muito amor. Então, contem sempre com a minha ajuda, ok? A Sandra até teve essa iniciativa de fazer essa apresentação, mas eu fiz um resuminho aqui de umas coisas que eu acho que são bem interessantes para vocês. Quer dizer, coisas que eu acho que talvez as pessoas não saibam, até do Pedro antes estava comentando, tem coisas que a gente não sabe que não sabe. E aí, um pouco da minha experiência, vou tentar trazê-la para começar a esquentar o nosso bate-papo e depois a gente entra, eu espero, digamos, falar brevemente, depois a gente entra nas perguntas, eu vou tentar responder o máximo possível, espero que consiga responder a todas. Bom, o que é o espólio? São aqueles bens que a pessoa deixa quando morre, ok? Bom, o que acontece? A declaração de final de espólio é muito importante. Eu diria que é uma das declarações mais importantes da vida da pessoa, apesar de estar morta, é muito importante por quê? Porque ela é quem vai determinar o ganho ou não dos herdeiros. Os herdeiros podem se prejudicar muito se a declaração de final de espólio não for bem feita, ok? Bom, e aí deixa eu mais ou menos contextualizar a questão do prazo. A lei diz que o contribuinte, para cá, a Receita resolveu simplificar a vida do contribuinte, porque antigamente, para quem é mais antigo e lembra disso, o contribuinte ele tinha 30 dias, tinha 60 dias depois da decisão judicial, do trânsito em julgado de decisão homologatória da partilha ou adjudicação dos bens, para apresentar a declaração. Da mesma maneira que esse prazo era dado também para quem fazia saída definitiva. E era uma confusão danada, porque tinha que adaptar o formulário, porque se o inventário tivesse terminado no meio do ano, ainda não existia formulário do ano seguinte. A Receita resolveu simplificar, graças a Deus, e passou a ter como prazo de entrega da declaração o mesmo da declaração normal. Então, as declarações hoje em dia sempre se vencem no último dia de abril. Esse ano foi uma excepcionalidade, mas normalmente é o último dia útil de abril. Então, a gente tem a seguinte questão. Se o inventário for judicial, a sentença judicial for dada num ano calendário e o trânsito se der até fevereiro, o último dia de fevereiro do ano seguinte, o prazo vai ser 30 de abril do ano seguinte. Exemplificando, uma decisão judicial que tenha sido dada agora em 2020. Se o trânsito em julgado desta decisão se der até o último dia de fevereiro de 2021, o prazo de entrega vai ser 30 de abril. Por quê? Porque entre 1º de março e 30 de abril, o contribuinte terá 60 dias para preparar a declaração. Se o trânsito se der a partir de março, significa que o contribuinte não terá 60 dias para entregar a declaração em 2021. Então, esse prazo fica para o ano seguinte ao trânsito em julgado. Ok? Então, no caso de decisão judicial, inventário judicial, se a decisão for num ano e o trânsito se der até o final de fevereiro do ano seguinte, o prazo é abril do ano seguinte. Se o trânsito em julgado se der a partir de março do ano seguinte, essa declaração vai ser entregue no segundo ano seguinte à decisão. Ok? Hoje em dia está muito difícil, está cada vez mais raro os inventários judiciais. Mesmo quem deixa testamento, se não houver menor envolvido, ou não houver incapaz, e não houver litígio, mesmo os inventários em que o falecido deixou testamento, eles podem ser convertidos em inventários extrajudiciais, aquilo que se faz no cartório. No caso de inventário de cartório, o prazo vai ser sempre 30 de abril do ano seguinte à publicação da escritura. Ok? Agora, Leônidas, desculpa, uma coisa que eu achei curiosa, que eu não sei se as pessoas conhecem, além da questão do prazo, que eu fiquei bem impressionada na hora que estava aqui vendo informações para a gente poder conversar, é essa questão de ter vários tipos. Não sabia que tinha tantos tipos assim, eu achei que era só uma. Olha só, a declaração de final de espólio é uma só é um tipo. Tá. Para a Receita, não importa que o contribuinte esteja vivo ou não. Mesmo morto, se não finalizou o inventário, o inventariante vai continuar apresentando a declaração normalmente como se ele vivo fosse. Ok?
Então, para alguém que faleceu, digamos, em 2019, a declaração de 2020 é uma declaração de inventário. Se a pessoa faleceu entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2020, por hipótese, essa declaração vai ser uma declaração normal, não será uma declaração de inventário, por quê? Porque em 19 ele ainda estava vivo. Tá. E até que se tenha o final de espólio, as declarações vão ser apresentadas normalmente como se ele vivo fosse. Não tem diferença nenhuma. Ok? Você não precisa fazer uma da abertura do inventário, mostrando que fazer uma inicial da abertura do inventário, que às vezes, por exemplo, tem inventários que demoram muito tempo. Então, você faria uma inicial da abertura do inventário e depois faria a final? Não. O inventário, como eu disse, tanto faz. Quer dizer, a Receita não distingue o vivo do morto. Se o falecido tiver bens acima de... Se o espólio, a soma dos bens, um monte a partilhar, for maior do que R$300 mil, essa é uma das condições de obrigatoriedade de fazer declaração. Então, o inventariante vai fazer declaração inicial e todas as outras até encerrar o inventário. Se o monte a partilhar for menor do que R$300 mil e este espólio não tiver rendimento, porque, digamos, ele pode ter deixado um bem só, menos do que R$300 mil, mas estar alugado esse bem, continuar alugado enquanto o inventário acontece, e o espólio ter um rendimento maior que R$28 mil, arredondando. Então, se o espólio tiver dentro daquelas condições de obrigatoriedade, o inventariante deverá fazer a declaração. Se não, não precisa, nem a inicial, nem as intermediárias. Digamos, alguém que morra e tenha como, digamos, um monte a partilhar menos do que R$300 mil e não tenha rendimentos que o obrigue a fazer a declaração. A pessoa não precisa fazer nem a declaração inicial de espólio. Basta fazer a final de espólio. A final de espólio sempre é obrigatória. Por quê? Porque é com a declaração de final de espólio que o herdeiro vai justificar o seu enriquecimento. Por quê? A pessoa morreu, deixou bens, e esses bens vão passar para o herdeiro. Como é que o herdeiro vai justificar ter enriquecido? Através da declaração de final de espólio. Ele justifica o enriquecimento através da declaração de final de espólio. Por isso que a declaração de final de espólio é muito importante. Eu diria que é uma das... eu diria que é a declaração mais importante, uma das mais importantes da vida da pessoa. Ok? Tanto para quem falece, quanto para quem herda. Entendi. Ok? Bom, e aí uma coisa que eu costumo chamar a atenção é que ninguém herda dívida. Ok? Se a pessoa falece e deixou dívidas, o máximo que vai acontecer é os herdeiros herdarem menos do que poderiam herdar se o falecido não tivesse dívidas, ok? Se a pessoa falece e não deixou bens a inventariar, não deixou bem nenhum, mas deixou dívida, não se preocupem, ninguém tem que pagar a dívida do falecido, tá? Digamos, a única questão é que a pessoa vai receber menos se o herdeiro deixou dívidas. Por exemplo, se a pessoa deixou uma poupança de R$300 mil e tem uma dívida para confisco de 50 mil, ele vai herdar só 250, que é 300 menos 50. Ok? Então, eu gosto de deixar isso bem claro, porque as pessoas às vezes ficam preocupadas. Eu já vi gente que, digamos, pagou a dívida do falecido só porque achou que não. O falecido era uma pessoa corretíssima enquanto viva, não vou, digamos, macular a imagem dele, pagou desnecessariamente. Não tinha bens a partilhar e resolveu pagar, mas é questão eu diria que de foro íntimo. Ok? Bom, uma coisa que eu achei curiosa também é com relação ao pagamento. Quando você faz o inventário, ele pode gerar imposto a pagar? Pode. Imagine que alguém faleceu e deixou diversos imóveis. E todos esses imóveis estão alugados, quer dizer, estão tendo rendimento. O inventariante vai fazer a declaração e, muito possivelmente, como são muitos aluguéis, ele possivelmente vai apurar imposto a pagar. Nas declarações intermediárias de espólio, como eu disse, a declaração intermediária é igualzinha à declaração como se ele vivo fosse. Então, na declaração intermediária de espólio, ele vai poder parcelar aquele parcelamento de 8 cotas sem nenhum problema. Na declaração de final de espólio, ele não pode parcelar. Por quê? No momento da declaração de final de espólio, quando encerra-se o inventário, é quando o contribuinte morre para a Receita. Enquanto não terminar o inventário, para a Receita ele continua, vamos dizer, entre aspas, vivo. Por quê? Ele é como se ele estivesse vivo. Tudo que um vivo pode fazer,
digamos, o espólio. Enquanto não terminado o inventário, pode fazer. Terminado o inventário, aí não. Ok? Tá. Ok. E aí, alguns casos interessantes. Se houver restituição, se o inventário tanto pode ter imposto a pagar quanto imposto a restituir. Tá. O que acontece hoje? A pessoa morre, o cartório registra o óbito e informa isso para a Receita. Então, a Receita, automaticamente, quando ela recebe essa informação do óbito, ela transforma a situação desse CPF em titular falecido. Ok? Quando a Receita transforma essa situação em titular falecido, quase que certamente o banco vai ficar sabendo que aquela pessoa morreu. E muito provavelmente vai bloquear aquela conta. Tá bom? Então, que eu digo o seguinte, se na declaração o inventariante apurar imposto a restituir e a conta já estiver bloqueada, e aí temos algumas situações. Se o inventário ainda não terminou, a orientação seria do inventariante incluir essa restituição no monte a partilhar. Ok? E aí, quando sair a sentença ou a escritura pública, já vai ficar determinado quem tem direito àquela restituição e quanto tem direito. Se o inventário já tiver terminado, aí dividem-se em algumas situações. Se esse inventário for judicial, o inventariante vai precisar solicitar um alvará judicial para poder receber essa restituição. Porque a restituição vai para o banco não vai pagar, porque aquela conta está bloqueada, então o inventariante vai precisar de um alvará judicial. O que é ruim, porque normalmente o alvará judicial costuma demorar e é caro. Então, dependendo do valor da restituição, eu já vi muita gente que abriu mão da restituição por conta disso. Ok? Se o inventário for extrajudicial, quer dizer, aquele de cartório, se a declaração, o inventário não tiver terminado, da mesma maneira, inclui a restituição no monte a partilhar. Se já houver terminado, neste caso é mais simples. Por quê? Você vai ter já na mão uma escritura dizendo o quanto cada um dos herdeiros tem direito, quer dizer, o percentual de cada um. Você pega essa escritura pública em que está determinado lá o percentual de cada um e formaliza um processo na Receita Federal. Informando o quê? Informando a conta de todos os herdeiros e solicitando que seja paga aquela restituição na conta de cada um deles. A Receita, como já saberá, ela já sabe quem são os beneficiários daquela restituição, ela vai fazer o pagamento, quer dizer, o crédito na conta de cada um no percentual determinado na escritura pública. Ok? Então, um inventário por escritura pública tem essas vantagens em relação ao judicial. Ok? Deixa eu ver se deixou. Assim. E na hipótese do falecido da pessoa ter falecido, ter deixado herdeiros e não ter bens a inventariar. O que acontece? Os herdeiros podem pleitear essa restituição? Sim. O que eles vão fazer? Da mesma maneira, vão fazer um processo administrativo na Receita e vão provar, vão juntar a certidão de óbito e vão provar quem são os beneficiários daquela restituição. Isso ele prova como? Se a pessoa for beneficiária em vida, se foi beneficiário do INSS, o INSS deve ter lá o rol dos dependentes dessa pessoa. Se ele não tiver vínculo com o INSS, for, digamos, um servidor público, o órgão de pessoal também é capaz de dar uma declaração informando quem são os dependentes do falecido e esses dependentes, tanto provados pelo INSS quanto por órgão público, irão pleitear essa restituição através de um processo administrativo que a Receita vai pagar. Ok? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, a data de aquisição dos bens pelos herdeiros. Tá? A data de aquisição pelos herdeiros é a data do falecimento da pessoa. Ok? Não é a data do final do inventário. A data do final do inventário vai servir para quê? Para a apuração do ganho de capital. Porque com o final do inventário é quando se dá a alienação dos bens do falecido para os herdeiros. Agora, a data de aquisição é a data da morte da pessoa.
Então, um inventário que demore muito. Você comentou antes que, às vezes, o inventário demora muito. Digamos, alguém que morreu em 1980. O inventário judicial está se arrastando até hoje, 2020. Os herdeiros terão herdado os bens do falecido em 1980, na data que ele morreu, não na data do final do espólio. Ok? Isso é importante, e eu vejo que muitas pessoas se confundem. Isso prejudica os herdeiros. Porque quanto mais antiga for a data de aquisição, melhor para os herdeiros. Ok? Bom, eu estou falando muito, depois vão guardando as perguntas aí, que depois eu abro para todo mundo perguntar. Bom, eu já falei, é obrigatório a apresentação da declaração de final de espólio. Por quê? Como eu disse, é nessa declaração de final de espólio que terá origem o enriquecimento dos herdeiros. Digamos, o herdeiro, de repente, ele surge com um apartamento herdado, se não houver uma declaração de final de espólio para dizer quem herdou, quem ficou com aquele bem, a origem daquele bem, vai ficar complicado. Então, é obrigatória a declaração de final de espólio. As intermediárias não, a menos que o espólio esteja obrigado. E aí uma outra coisa, já que estamos falando de bens e de espólio, imagine, se a pessoa morreu e vinha fazendo declarações, ok? Então, o valor de aquisição dos bens, quer dizer, o valor de transferência dos bens, pode ser tanto o valor. E aí eu vou fazer um parênteses. Existem duas situações em que os bens podem sofrer atualização. É a transmissão causa-morte, pela declaração de final de espólio, e a doação em adiantamento da legítima. Tá? E aí vamos ver. Se o falecido vinha apresentando declaração e constava lá na declaração dele os imóveis que ele tinha, o valor de alienação pode ser esse valor que constava na declaração dele ou um valor maior que o inventariante atribua. Neste caso, o inventariante vai ter que apurar o ganho de capital, se for transferido por um valor maior. Aí vocês vão me perguntar, e o falecido que, digamos, ele tinha muitos imóveis, mas todos eles subavaliados, que eram imóveis antigos, e ele nem colocava na declaração. Quer dizer, para ele, a soma dos bens era menor do que R$300 mil, os valores que constavam na última declaração que ele fez. A partir de um determinado momento, ele achou que não precisava mais apresentar a declaração e parou de apresentar a declaração. Como tratar essa declaração no final de espólio? Neste caso, o inventariante vai ter que buscar o valor que consta na escritura de aquisição. Ok? Essa pessoa que morreu, se ela não vinha apresentando declarações, quer dizer, não tinha como buscar o custo desses bens, o inventariante vai se valer da escritura. Tá? Neste caso, ele vai perder ele perdeu a oportunidade de fazer aquela avaliação de 90 e aquela correção em 95. E também, se for o caso, perdeu a chance de agregar as benfeitorias que pudesse ter feito ao longo da sua vida. Ok? Então, Leônidas, mas aquele, por exemplo, ele adquiriu um imóvel em 1970. Ele perdeu a atualização de 90. Mas, né, se vamos dizer que esse imóvel valorizou muito, ele vai ganhar, o herdeiro vai ganhar, porque na hora do ganho de capital, pelo tempo, ele não vai ser beneficiado? Então, aí é que está. Digamos, o inventariante é a competência do inventariante. O inventariante pode transferir esse bem por um valor maior que constou na declaração. Por exemplo, alguém que tenha adquirido esse bem em 1970, estava na declaração dele por R$10 mil. Ele, digamos, não prestou atenção, não fez a avaliação, aquela avaliação em 1990, não fez a correção em 95, então na declaração dele continua esse bem lá, um imóvel na zona sul do Rio de Janeiro, em Ipanema, por R$10 mil. O inventariante pode transferir esse bem por um valor maior. É aquilo que eu falei. São duas hipóteses em que pode ser aumentado esse valor. É na transmissão causa-morte e na doação por adiantamento da legítima. São as duas únicas hipóteses. Então, neste caso, até bem pouco tempo atrás, até uns anos atrás, eu diria que era certo que valia a pena o inventariante trazer esse bem a valor de mercado. Tá? Hoje em dia, eu diria que o inventariante precisa conversar com os herdeiros para saber qual é a perspectiva desses herdeiros. Se o herdeiro, digamos, pretende receber esse bem, se esse bem a ser recebido é um bem, um imóvel residencial,
Se o herdeiro pretende, num curto espaço de tempo, a perspectiva do herdeiro é vender este imóvel residencial para comprar um outro residencial de maior valor, eu não apuraria ganho de capital. Quer dizer, eu não valorizaria esse bem. Por quê? Porque o espólio vai pagar ganho de capital e o herdeiro, quando vier a vender, vendeu um residencial para comprar um outro residencial em 180 dias, esse herdeiro não teria que pagar ganho de capital. Tá? Entendi. Agora, se o herdeiro, se o bem deixado é um bem não residencial, uma loja, uma sala, um bem não residencial, vale a pena o inventariante atualizar esse bem. Por quê? Porque certamente o espólio vai pagar menos ganho de capital do que o herdeiro na hora que ele vier a vender. Ou, se o herdeiro disser, não, eu vou vender esse bem, ainda que seja um imóvel residencial, eu vou vendê-lo, mas eu vou aproveitar a vida, vou fazer um cruzeiro pelo mundo, não vou comprar um outro imóvel residencial. Neste caso, também vale a pena esse bem ser reavaliado, trazê-lo a valor de mercado, porque na hora que o herdeiro vier a vender, ele vai apurar muito menos ganho de capital do que o espólio. Então, o que eu digo? Há anos atrás, era certo atualizar esse bem, hoje em dia precisa ver a perspectiva do herdeiro. O que o herdeiro pretende fazer com esses bens imóveis? Ok? Ok. Bom. Tá. O que acontece? Marido e mulher, um dos dois falece e o cônjuge sobrevivente tem rendimentos. Ok? Neste caso, se esse cônjuge quiser, ele pode fazer a declaração em conjunto com o falecido. Quer dizer, na declaração de espólio, pode ter dependentes. Ok? Bom, aí vamos ver. A gente está falando em declaração de final de espólio, quer dizer, quando se encerra o inventário. A Receita tem a pretensão de, digamos, acabar com essa visão de declaração de final de espólio. Por quê? O Código Civil diz que, se você, digamos, tiver algum litígio em relação a algum bem, ou se for de difícil acesso, difícil solução, você pode fazer diversos inventários. Quer dizer, digamos que a pessoa deixou 10 imóveis, e dentre esses 10 imóveis era uma fazenda em Minas que está um pouco enrolada, digamos assim. O inventariante ele pode fazer um inventário de 9 imóveis, deixar essa fazenda lá em Minas de lado, terminar aquele inventário e depois fazer uma sobrepartilha. Então, a perspectiva da Receita, daqui a pouco tempo, vai ser que você possa fazer declarações, digamos, entre aspas, de final de espólio. Quer dizer, alguém que tenha sobrepartilhas vai fazer declarações transferindo esses bens na medida que os inventários forem terminando. Okay? Não é difícil, não é raro haver sobrepartilha. Hoje, ainda isso não é possível. Hoje você tem o conceito da declaração final de espólio. Então, se houver uma sobrepartilha, você vai precisar, e você já tiver feito digamos que houve o término do inventário em 2018, por hipótese. Então, você fez a declaração de final de espólio lá em 2018 e distribuiu os bens que constaram desse inventário. E agora chega em 2019, você descobre que tinha mais 2 bens que estavam lá perdidos ou que estavam, digamos, de difícil acesso, por alguma razão não foram inventariados, e você vai precisar fazer um novo inventário, fazer uma sobrepartilha. Então, haverá um novo inventário, uma nova declaração de final de espólio. Hoje, você não consegue ter mais do que uma declaração de final de espólio. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar retificar aquela declaração de final de espólio para uma declaração intermediária de espólio. Tá? E aí, qual digamos, a dificuldade disso? É que na declaração de final de espólio, o programa ele já te abre a possibilidade de você dizer o percentual de cada herdeiro e facilita a sua vida na distribuição dos bens. Você cita lá quem são os herdeiros ou a meeira e na declaração de bens você diz o percentual de cada um, na declaração de final de espólio. Se você precisar retificar essa declaração de final de espólio, você vai ter que fazer isso na declaração de bens, mas na mão. Você vai descrever, por exemplo, um apartamento na Tijuca. Você vai colocar lá na descrição do bem, tendo cabido a João 20%, a Maria 20%,
Quer dizer, você vai colocar o nome dos herdeiros, qualificar os herdeiros e colocar o percentual que coube a cada um deles, de cada um daqueles bens que já foram partilhados. Ok? E você vai incluir nesta nova declaração, nessa declaração retificadora, aqueles bens da sobrepartilha que não constaram na primeira declaração. Ok? Então, se você tem uma declaração de espólio em que foi feito o final de espólio, quer dizer, foi feito o encerramento do inventário, mas você já sabe de antemão que haverá uma sobrepartilha, não faça a declaração como final de espólio. Faça como uma declaração intermediária, distribua esses bens, quer dizer, transfira esses bens para os herdeiros, mas mantenha essa declaração como de espólio. Tá? Aguarde o final da sobrepartilha para aí sim fazer uma declaração de final de espólio. Eu não sei se eu estou falando muito, se alguém quiser interromper, pode até... Eu estou falando muito, talvez algumas coisas sejam novidades, as pessoas não tenham prestado muita atenção, e eu falo às vezes um pouco rápido, então se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Então, Leônidas, mas você recomenda não fazer a final de espólio porque você está dividindo os bens. Porque também Porque se você entregar o final... Tem outros bens... se você sabe que vai ter uma sobrepartilha, não chame aquela declaração de final de espólio. Tá? Imagine que você, digamos, agora em 2020, foi encerrado um espólio. Alguém chega para você e diz, tem aqui tem o encerramento do espólio, terminou, fizemos aqui o inventário no cartório. Ele traz a escritura. Mas tem o seguinte, a gente descobriu que tem mais 2 apartamentos que a gente não sabia que existiam, então vamos fazer uma sobrepartilha. Neste caso, qual é a minha orientação? Não faça uma declaração de final de espólio. Faça uma declaração de espólio, distribua esses bens que constaram naquela escritura e o ano que vem, quando terminar, digamos, se terminar o ano que vem ou esse ano, a sobrepartilha, houver o encerramento com a sobrepartilha, aí sim você faz uma declaração de final de espólio. Porque isso foi uma das dúvidas que me enviaram, o seguinte, quando você faz a declaração final de espólio, automaticamente o CPF fica cancelado. Não existe mais cancelamento de CPF. Quando a pessoa falece, o cartório informa para a Receita o falecimento e o status daquele CPF vira titular falecido. E todos ficam sabendo que aquele CPF é de um titular falecido. Okay? Por isso que o banco costuma bloquear a conta, porque ele sabe que aquela pessoa é falecida. Então, para que um terceiro não movimente aquela conta, o banco bloqueia a conta. Mas o CPF continua normal. Digamos, perante a Receita, ele pode fazer qualquer coisa. Inclusive, até, por exemplo, conseguir um código de acesso. Tá? Se você consegue tirar um ECAC para a pessoa falecida. Você não consegue ter certificação digital. E aí, lembrando, se você faz uma declaração de final de espólio, ou mesmo uma intermediária de espólio em que houve a distribuição dos bens. E aí temos algumas condições. Vocês sabem que se a pessoa receber, se o declarante receber mais do que 5 milhões de reais em rendimentos tributáveis, isentos, exclusivos, ou se tributário isento exclusivo, essa pessoa vai precisar ter certificação digital para transmitir essa declaração. Ok? Ou se tiverem pagamentos maior do que 5 milhões de reais. Numa declaração de final de espólio, normalmente acontece no final de espólio. É difícil acontecer numa intermediária, a menos que haja sobrepartilha. Mas numa declaração de final de espólio, é comum, digamos, o inventariante transmitir esses bens por um valor de mercado. E, digamos, quando ele faz essa transmissão ao valor de mercado, digamos que a soma dos bens transmitidos ultrapassou 5 milhões de reais. Então, essa declaração precisaria ser transmitida com certificação digital. Como o falecido não pode ter certificação digital, basta você colocar essa declaração num pendrive e levá-la na Receita, e a Receita recepciona essa declaração. Ok? Essa é a única hipótese em que o declarante, sendo obrigado a apresentar a declaração com certificação digital, consegue entregá-la sem certificação digital. Ok? Então, basta botar a declaração num pendrive e apresentá-la na Receita, e o servidor da Receita vai recepcionar essa declaração. Tá. Ok? Então, isso por certificação digital, mas o ECAC, você consegue gerar no ECAC para um falecido. Tá. A outra questão do CPF, por exemplo, se ele tem valores a receber,
E aí esses valores deveriam ser depositados nessa conta. Como a conta está bloqueada, tem alguma forma de desbloqueio pela Receita, porque aí o titular, o CPF já está como titular falecido? Não, a Receita não consegue, digamos, mexer nessa situação. Por quê? Essa determinação é do Banco Central, não tem nada a ver com a Receita. Então, se a pessoa faleceu e, digamos, tem uma restituição a receber, aquilo que eu disse, se o inventário for judicial, o inventariante, os herdeiros estão no saldo porque vão ter que pagar a um advogado para conseguir um alvará judicial que permita levantar esse dinheiro no banco. Se o inventário for extrajudicial, quer dizer, de cartório, aí temos duas situações. Se o inventário não tivesse se encerrado, a orientação que eu dou é que inclua essa restituição no monte a partilhar. E aí, com a escritura pública dizendo que aquele valor que está no banco cabe a fulano e a ciclano, quer dizer, aos herdeiros, ele vai no banco e consegue levantar esse dinheiro. Se o inventário já tiver se encerrado, ele vai pegar essa escritura pública, vai formalizar um processo na Receita, informando quem são os beneficiários, quer dizer, quem são os herdeiros, a proporção de cada um naquele valor da restituição e o banco agência conta de cada um dos herdeiros. A Receita vai pedir ao banco, se já tiver passado um ano dessa restituição no banco, o banco já terá devolvido para a Receita esse dinheiro. Se tiver menos de que um ano, a Receita vai pedir que o banco devolva esse dinheiro para a Receita e a Receita vai fazer o crédito na conta dos herdeiros. Tá. Okay? E isso tem um prazo para esse processo ser feito? 5 anos depois do crédito. Por quê? Depois de 5 anos, prescreve o direito do contribuinte pleitear a restituição. Quer dizer, tanto esse caso quanto, por exemplo, um contribuinte que tenha... Isso não é incomum. O contribuinte, digamos, vinha fazendo as declarações dele, faleceu. E aí os herdeiros descobriram que ele tinha direito à isenção por moléstia grave. Ok? Tá. E aí, o inventariante ou os herdeiros, eles têm o direito de retificar aquelas declarações do falecido para pleitear aquela moléstia grave. E ele retifica as declarações, mesmo depois da pessoa morta, o inventariante, o herdeiro, entrega a declaração dizendo que ele tinha direito à isenção e ele passa a ter direito à restituição, ou maior do que aquele teve, ou se tinha imposto a pagar, ele tem direito a pegar de volta o que ele pagou indevidamente e mais a restituição. Ok? Então, você faz aí nesse caso, você vai fazer um perder-compte para pedir a restituição desses valores. Você só vai conseguir fazer isso dos últimos 5 anos, quer dizer, dos últimos 5 anos de pagamento do imposto. Quer dizer, se essa pessoa, digamos, tinha um parcelamento, hoje, por exemplo, ele conseguiria reaver os pagamentos do parcelamento de agosto de 2016 até hoje. Tá. Se foi um pagamento indevido de cotas do IRPF, os pagamentos feitos a partir de agosto de 2016 para cá, quer dizer, anteriores a agosto de 2016, já terá prescrito esse direito dele pleitear essa restituição. Tá. Uma coisa que acho que para as pessoas estou vendo aqui no chat que ficam algumas dúvidas é com relação à entrega da declaração. Então, só para afirmar, a pessoa faleceu, tem até uma pergunta aqui que era sobre isso. Deixa eu botar aqui, que aí as perguntas... quando a pessoa falece em julho, então ela... Até botar aqui, porque tem várias perguntas que já tinham vindo, só para a gente, senão depois eu... E fora que tem umas outras aqui que está chegando um monte aqui. Que bom, que bom. Então, assim, a pessoa faleceu em julho. Então, eu tenho que fazer a declaração normal dela, de 2020, ano base 2019. É isso? Então, se ela faleceu durante o ano calendário, a declaração é de espólio. Não, mas é porque, por exemplo, esse ano, desculpa, é só porque esse ano foi atípico, já que a entrega da declaração... Ah, não, a declaração foi 30 de junho, né? Junho. Então, se a pessoa faleceu entre 1º de janeiro de 2020 e 30 de junho de 2020, essa declaração não é de espólio. Ele vai entregar uma declaração normal, quer dizer, o inventariante ou o herdeiro vai entregar uma declaração normal. Só vai ser declaração de espólio se ele morreu ao longo do ano calendário. Tá.
Entendi. E os rendimentos dele do ano de 2020, ele tem tributação normal, como faz a declaração, apura e paga. Isso em 2021, se ele morrer em 2020, em 2021 ele vai fazer o inventariante vai fazer uma declaração. Se for uma declaração intermediária, quer dizer, for inicial ou intermediária, ele vai tributar, vai dividir esse rendimento pelos 12 meses do ano. Se for uma declaração de final de espólio, ele vai proporcionalizar, digamos, ele vai usar a tabela de janeiro até a data do encerramento do espólio. Okay? Entendi. Tá. Mais uma curiosidadezinha. Se, digamos, se o casal houve a morte conjunta, a morte dos dois, ok? Ok. Se o regime de casamento deles for comunhão total ou parcial e o inventário for único, quer dizer, um inventário só, você vai ter uma declaração de final de espólio, ok? Se o regime de casamento for a separação total, você vai ter 2 declarações de final de espólio. Nossa. Ok? Ok. Tá. Uma outra curiosidade, quando há herdeiro e meeiro, a data de aquisição pelo herdeiro possivelmente vai ser diferente da data de aquisição pelo meeiro, ok? Bom, por quê? Porque normalmente o meeiro, aquele bem foi adquirido muito possivelmente, ou se foi adquirido pelo falecido antes do casamento, a data de aquisição pelo meeiro vai ser a data do casamento. Se foi adquirido na constância do casamento, a data de aquisição pelo meeiro vai ser a data da aquisição. Agora, para o herdeiro, a data de aquisição vai ser a data da morte da pessoa, do falecido. Ok? Perceberam a diferença? Então, a data de aquisição do meeiro e herdeiro muito possivelmente serão diferentes por conta disso. Ou a data do casamento, ou a data da aquisição para o meeiro. E do herdeiro, a data da morte. Uma dúvida que as pessoas têm. Eu falei do falecido que tinha moléstia grave. Os rendimentos auferidos pelo falecido, quem morre, digamos, a pessoa tem lá um casal e o marido tinha moléstia grave, ele tinha direito à isenção. Quando ele falece, a viúva passa a receber a pensão, esse rendimento da viúva é rendimento tributável. Ok? Tá. E mesmo que, digamos, se o falecido tinha direito lá a um atrasado, um precatório, que a gente costuma chamar, quer dizer, na maioria das vezes é um precatório, o falecido tinha direito a um atrasado que ele não recebera enquanto vivo. Tinha moléstia grave. Se ele tivesse recebido esses valores atrasados ainda vivo, já que ele era portador de moléstia grave e aquele rendimento era oriundo de aposentadoria e ele tinha moléstia grave, esse rendimento para ele seria isento. Se os herdeiros, a viúva, receberem esse valor, ainda que fosse dele originalmente, e na época que ele, digamos, adquiriu o direito, ele tinha moléstia grave, esse rendimento para a viúva, para os herdeiros, é rendimento tributável. Ok. Tá. Uma outra pergunta. A pessoa faleceu em agosto de 2018 e foi feita a declaração de 2017 normalmente. Só que ele tinha 1/5 de um imóvel que ele nunca foi declarado. Nunca declarou e foi feita a transferência para os herdeiros. Como é que... E aí entregou-se a declaração do imposto de renda. Tem que fazer as faltantes, tem que retificar a entregue sem o bem? Ou só faz a final de espólio incluindo o bem? E põe lá que houve omissão? Então, digamos, se não houve sobrepartilha, quer dizer, descobriu-se que o falecido tinha aquele bem antes da declaração de final de espólio, eu não veria necessidade de retificar as declarações anteriores para fazer constar aquele bem. Tá. Ok? Ok. Você até pode fazer para, digamos, se for o caso, para trazer as benfeitorias, alguma coisa assim. Se o imóvel foi financiado, o valor das prestações. Agora, se
já houve o inventário, já houve o final de espólio, e descobriu-se depois que ele tinha um outro bem a ser partilhado, aí você deverá fazer as declarações, transformar aquela declaração de final de espólio em intermediária e incluir todos os bens, inclusive esse que ficou, digamos, esquecido. Tá. Agora tem uma outra pergunta aqui, que é: qual o prazo para processar a declaração? O prazo é o mesmo, a Receita não distingue a declaração, digamos, intermediária da de final de espólio. Tá. O que ocorre é o seguinte, a Receita tem uma certa, digamos, tem uma dificuldade em apurar o imposto ou quando cair na malha da declaração de final de espólio. Por quê? Como eu disse para vocês, a declaração de final de espólio ela é proporcional ao número de meses. Tá. Então, se o final de espólio encerrou-se, digamos, em junho, você vai usar aquela tabela, não aquela tabela anual, mas a tabela pela metade, quer dizer, de janeiro a junho. Tá. O processamento da Receita, se essa declaração cair em malha, se não cair em malha, ok, ela vai ser processada, vai ter restituição ou vai ser cobrado o imposto normalmente. Mas se por alguma razão essa declaração cair na malha, a Receita vai ter que dar um que a gente chama de lançamento manual. Ela vai ter que ser tratada manualmente pelo fiscal. Então, neste caso, o contribuinte vai ter que ser intimado a trazer, por hipótese, digamos que a pessoa morreu, fez a declaração de final de espólio, morreu em 2019, então, e conseguiu fazer o inventário extrajudicial no cartório ainda em 2019, morreu em julho e terminou o inventário em novembro. Então, agora, em 2020, já é a declaração de final de espólio. Só que, justamente pelo fato dele, digamos, dele estar muito doente e aí ter vindo a óbito, teve muitos gastos com despesas médicas. E nem todos os profissionais médicos e as clínicas, etc., hospitais, etc., confirmaram aqueles pagamentos. Então, essa declaração de final de espólio caiu em malha por necessidade de comprovação das despesas médicas. Ok? Ok. Normalmente, quer dizer, se não fosse uma declaração de final de espólio, você conseguiria, mesmo uma pessoa falecida, uma declaração intermediária de espólio, você conseguiria entrar lá no ECAC e fazer uma antecipação de malha. Hoje em dia, um DDA, um dossiê digital de atendimento para juntar todos os comprovantes para que essa declaração seja trabalhada e liberada ou alterada. Tá. Numa declaração de final de espólio, a Receita hoje não tem um instrumento de fazer isso eletronicamente. Então, se essa declaração de final de espólio cair na malha e o fiscal precisar alterá-la, ele vai ter que fazer isso na mão. Ele vai ter que, digamos, fazer um auto de infração que a gente chama de manual, como se fosse uma fiscalização não de malha, mas uma fiscalização normal. Ele vai ter que intimar o contribuinte, receber a documentação, vai ter que fazer tudo manualmente. Ok? Essa é digamos, então, por isso que eu digo, uma declaração de final de espólio, se não cair na malha, o tempo de processamento é o mesmo. Tá. Quer dizer, a pessoa vai saber que está na malha ou não 2 dias depois de ter entregue, no máximo 2 dias depois. Agora, se cair na malha, essa pessoa vai sofrer um pouco mais, quer dizer, o inventariante vai sofrer um pouco mais com ansiedade, porque a Receita não vai conseguir tratá-la, digamos, eletronicamente. Tá. E aí, várias pessoas estão perguntando sobre assim, então não precisa dar baixa no CPF. Quando você entregar a final de espólio, anteriormente já vai estar como titular falecido e quando entregar a final de espólio, o CPF fica constando lá como titular falecido. Você não precisa fazer nenhuma ação. Não, antigamente que precisava. Antigamente, o CPF era cancelado quando você entregava a declaração de final de espólio. Por quê? Naquela época, a Receita entendia que o contribuinte, quer dizer, a Receita sempre entendeu que o contribuinte morria para a Receita com a declaração de final de espólio. Hoje em dia, não mais. Quer dizer, o contribuinte praticamente não morre mais para a Receita sob o ponto de vista do cadastro. Sob o ponto de vista digamos, da ação fiscal, o contribuinte morre com a declaração de final de espólio. Tá. E aí, só lembrando que a responsabilidade por tudo que acontece nas declarações intermediárias e final de espólio são do inventariante. Tá? Isso é muito importante. Aí a outra questão que se perguntou, você tem imposto a pagar, você pode doar para os fundos da criança, adolescência ou do idoso? Pode. Não tem proibição, não.
A Olha, declaração é igualzinha. tá, A de final de espólio é igualzinha. A única diferença é que na declaração de final de espólio não existe a possibilidade de você optar pelo desconto simplificado. Você só entendi. consegue fazer declaração de final de espólio no modelo completo. Por quê? Ai, Porque, como eu disse, como é proporcional, a tributação é proporcional ao número de meses, não se criou, quer dizer, não existe previsão legal de você proporcionalizar aquele desconto simplificado. Quer ok. dizer, é algo em torno de R$ 16.000. Quer dizer, se a pessoa terminou o inventário em junho, você vai tributar só meio ano. Não existe previsão legal de você considerar só, digamos, como desconto simplificado, R$ 8.000. Por Tá, isso, a declaração tem que ser feita no modelo completo. ok. Outra pergunta que veio. Por engano, foi realizada a declaração intermediária de espólio do exercício de 2019, ano calendário 2018. Ocorre que a escritura em cartório de partilha foi feita em março de 2018. É possível fazer uma declaração retificadora, mudando a forma de declaração intermediária para declaração final de espólio? Bem, nesse caso, a declaração está correta. Se a escritura foi feita em março de 18, o ano calendário dessa declaração é 2018. Então, ele vai entregar uma declaração em 2019. Agora, o contrário. Se a escritura é de 2019, quer dizer, o ano calendário da declaração é 2019, a declaração de final de espólio seria de 2020. Neste caso, se foi feita uma declaração erradamente de final de espólio em 19, calendário 18, ele vai retificar essa declaração de final de espólio para uma intermediária, quer dizer, para uma declaração normal, e vai fazer uma de final de espólio em 2020. Ok. Lembrando, só tem um inconveniente nisso. Qual é o inconveniente? É prático. Você não consegue, digamos, restaurar uma declaração de final de espólio com uma declaração intermediária. Se você Entendi. fez uma declaração de final de espólio, se você precisar retificá-la, você vai ter que redigitar tudo aquilo. Ok? Ah, Uma intermediária para final de espólio, você consegue restaurar. Agora, final de espólio para intermediária, você vai ter que redigitar. tá. Mas é perfeitamente possível retificar uma declaração de final de espólio para intermediária. Tem mais uma aqui. Tem que entregar sempre a declaração de espólio depois que o contribuinte falecer ou faz só depois de abrir o inventário? Não. Se o inventário, quer dizer, se o falecido, no ano calendário que ele morreu, ele, digamos, apresentava condições de obrigatoriedade, quer dizer, ele teve rendimentos maior que aqueles 28.000 e uns quebrados, ou se a soma dos bens na declaração, quer dizer, o monte a partilhar for maior do que R$ 300.000, ele está obrigado a fazer a primeira declaração, que é a inicial, e as seguintes se continuar essas condições de obrigatoriedade. Se ele morreu e recebeu menos do que R$ 28.000 no ano, e o somatório dos bens na declaração anterior for menor do que R$ 300.000, o inventariante não precisa fazer declaração inicial. Ele vai ter que fazer, sim, a declaração final de espólio. Ah, Lembrando que esse valor do monte, essa questão da obrigatoriedade, é 300.000 baseado na última declaração do falecido. Aquele caso que eu falei, ele tinha lá um apartamento em Ipanema que estava na declaração dele por R$ 10.000. Esse apartamento vale R$ 2 milhões. Este contribuinte não está obrigado a fazer declaração intermediária de espólio. Por quê? Porque os bens dele estão um valor menor do que R$ 300.000. Digamos, na transmissão, esse bem pode ser avaliado por R$ 2 milhões. Mas naquele momento, quer dizer, na declaração dele, o monte a partilhar era R$ 10.000. Tá. Vamos dizer aqui o seguinte, já que você falou de monte, vamos dizer que o falecido tem 5 imóveis. Eu posso parte fazer atualização a valor de mercado e parte não, ou eu tenho que fazer do todo? Não, você pode fazer do que você quiser. Quer dizer, o inventariante ele pode atribuir o valor de mercado ao bem que ele quiser. O que não pode ser feito, que às vezes as pessoas confundem, é, digamos, atribuir valor de mercado a um herdeiro e não a outro. Por hipótese, aquele apartamento lá de Ipanema, que estava R$ 10.000. Temos 2 herdeiros. E esse bem não é tão antigo assim. E digamos que ambos pretendem vender, um quer vender para comprar outro imóvel residencial e o outro não. O outro quer receber, vai vender para usufruir aquele direito, ok? Uhum. E aí o que acontece? Para aquele que vai vender para comprar um outro bem, é interessante não pagar
ganho de capital. Digamos que ele comprou esse apartamento em 2.000. Tá. Então, digamos, como está 10 mil reais, ele vai vender, quer dizer, vai ser transferido por 2 milhões de reais, o espólio vai ter que pagar um bom ganho de capital. Sim. E, a rigor, esse ganho de capital deveria ser, quer dizer, na verdade, quem vai arcar com isso vai ser o quê? Os herdeiros. Sim. Tá? Porque o falecido só deixou o apartamento, ele não deixou dinheiro no banco. Então, como eu falei, ninguém herda a dívida. Se, digamos, esse bem for transferido por 2 milhões, o espólio vai para um ganho de capital que alguém vai ter que pagar. Sim. Se os herdeiros não pagarem, esse bem vai ter que precisar ser vendido e parte da venda, satisfeito o ganho de capital, para eles receberem o que sobrou. Mas, normalmente, o que as pessoas fazem? Elas se juntam para pagar o ganho de capital para receber esse bem por um valor maior. Então, imagina, um dos herdeiros, digamos, quer transferir esse bem a valor de mercado. Não. Diz para o inventariante, não, você bota lá 2 milhões de reais porque eu não quero pagar esse ganho de capital porque eu vou comprar um outro de 1.200.000. Então, digamos, você pode transferir por 2 milhões e eu não quero pagar nada. O outro diz, não, eu vou ficar com, digamos, eu não vou fazer isso, eu vou pegar esse dinheiro, vou vender e vou aproveitar, então, para mim, eu não gosto desse benefício, eu não quero pagar esse ganho de capital no espólio. Eu vou só pagar quando eu vier a vender. Isso aqui não pode. Digamos, você transferir metade por 1 milhão e a outra metade por 5 mil. Percebeu? Quer dizer, o bem estava por 10 mil e eles querem passar por 2 milhões. Como são dois, digamos, eles propõem, não, você transfere a minha metade por 5 mil, que eu não quero pagar o ganho de capital no espólio, agora o outro você transfere por 1 milhão porque o espólio vai pagar. Isso não existe. Por quê? Porque quem está alienando é o inventário, é o espólio. O inventário não é o espólio. Então, o espólio é que vai pagar o ganho de capital. O valor que o inventariante atribuir àquele bem vai ser calculado o ganho de capital em cima do espólio, não em cima dos herdeiros. Tá? Então, nesse caso, digamos, eles vão ter que entrar num acordo de qual o valor da transferência. Agora, se tiver, digamos, 3 imóveis e, digamos, um é muito antigo, não, esse aqui nós vamos trazer a valor de mercado. Vamos botar, ele estava 10 mil, nós vamos botar 2 milhões porque ele foi adquirido em 68. Agora, esse outro de 2 mil está lá 50 mil reais, nós vamos manter os 50 mil reais, porque a gente não quer pagar o ganho de capital, não quer desembolsar dinheiro para pagar o ganho de capital do espólio. Nesse caso, pode. Perceberam? Você não pode fracionar o bem para valores diferentes, mas escolher qual deles você vai trazer a valor de mercado ou não, isso pode. É perfeitamente legal. Legal. Tem uma outra... Tem várias perguntas aqui que eu vou aproveitar para fazer. Algumas pessoas estão falando a questão do atividade rural. Quando você tem atividade rural, né, deve ser pessoa física equiparada, que tem atividade rural, ele continua a atividade aguardando o inventário e a partilha. Como é que faz essa situação de pagamento dos empregados? Eu sei que os empregados continuam sendo empregados funciona exatamente como se estivesse vivo. É mais ou menos semelhante a isso, é a questão da doméstica, do e-social doméstica. Digamos, o marido contrata uma doméstica e morre no meio do caminho. Não necessariamente, digamos, aquele vínculo com a empregada cessa. O espólio pode, digamos, aquela empregada pode continuar sendo paga pelo falecido. Ok? Não pode acontecer, como eu já vi, digamos, o sobrevivente fazer o e-social, digamos, em seu nome. Tá? Por quê? Porque aí a empregada terá 2 patrões, o falecido e o sobrevivente. Agora, na questão da atividade rural, é a mesma coisa. Quer dizer, enquanto não encerrado o inventário, é como se vivo fosse. Tá. A outra pergunta é, quando na transmissão dos bens for maior ao valor declarado pelo DECUJOS, limitado ao valor considerado na base de cálculo do imposto de transmissão, causa-mortes e doações, o ganho de capital deverá ser feito para o espólio ou deverão ser suportados pelos herdeiros? Não entendi muito bem. Mas, espera aí, deixa eu tentar responder. E aí, deixa eu falar um pouquinho disso. O que acontece? Eu falei para vocês que tem 2 situações em que o valor do bem pode ser, digamos, reavaliado, trazido a valor de mercado. É a transmissão causa-mortes e a doação em adiantamento da legítima. Em ambos os casos, vai caber o ITCMD. Este valor que o inventariante vai atribuir, ele não tem nada a ver com o valor que está na declaração do falecido,
com o valor o base de cálculo do ITCMD, nem com o valor da escritura ou da sentença judicial, ok? O inventariante ele tem a capacidade, tem o poder de transferir esse bem pelo valor que ele quiser. Ele não está amarrado a valor nenhum. Ele só não vai transferir para um valor menor do que está na declaração do falecido, porque aí é uma insanidade. Ele vai estar, digamos, prejudicando os herdeiros, mas ele pode transferir por qualquer valor. Tá? O valor de base de cálculo do ITCMD, eu diria que é uma facilidade que o inventariante tem de saber mais ou menos o valor de mercado. Porque, às vezes, você faz o inventário, você não tem a menor noção de quanto custa aquele bem, de quanto estaria valendo aquele bem. O Estado, o município, eles já dão uma noção de quanto vale aquele bem para você, digamos, se preparar e, se for o caso, transferir esse bem por aquele valor. Mas não há obrigação nenhuma de seguir nem o valor da escritura, o valor atribuído na escritura ou na sentença, nem o valor do ITCMD. Ok? Ok. E até porque, não raro, digamos, o que se vê é que o Estado ele tem superavaliado esse bem para cobrar muito mais dos herdeiros. Né? E aí, digamos, uma coisa que eu vejo, que eu já vi, é quase comum as pessoas, digamos, ficarem amedrontadas com o Estado e admitirem aquele valor que o Estado atribuiu como um valor líquido e certo para pagamento do ITCMD. Eu já vi muitas pessoas corajosas que enfrentaram o Estado e provaram por A mais B que aquele valor atribuído pelo Estado não é realmente o valor de mercado. Tá? Por exemplo, eu sei disso porque eu tenho um caso bem próximo de uma amiga minha que adquiriu um imóvel digamos, o endereço é a Avenida Atlântica. Só que a Avenida Atlântica, o apartamento dela era de fundos para Gustavo Sampaio. Para quem conhece ali a área do Leme, era o endereço da Avenida Atlântica e dava fundos para Gustavo Sampaio, de frente ali para o Chapéu Mangueira. E avaliaram bem como se tivesse virado para a Avenida Atlântica. Ela brigou e conseguiu provar facilmente que aquele bem não valia tanto. Não era porque o endereço era a Avenida Atlântica que valia, digamos, R$1 milhão. Valia no máximo 300 mil, que foi o que ela efetivamente pagou. E ela conseguiu reduzir o ITCMD. Então, ótimo. não se submetam à autoridade fiscal assim com receio, não. Briguem. É o que eu costumo dizer. Se é direito seu, não abra mão do seu direito. Eu sempre disse isso para as pessoas. Nunca abra mão do seu direito. Porque quando você abre mão do seu direito, você se sente no direito de roubar o direito do outro também. Tá. Eu vou ler uma pergunta que está aqui no chat. O falecido tinha 1/5 de um imóvel que era da mãe, porém nunca declarou. Os herdeiros, filhos, doaram em cartório para um dos irmãos do falecido, mas não foi feita nenhuma declaração. Ele morreu em 2019, mas não fez a de 2018. E terá restituição pelos dados que a filha informou, o informe de rendimento. Faz a inclusão do imóvel e da restituição na declaração final de espólio? Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Bom, o falecido tinha 1/5 do imóvel que nunca declarou. Quer dizer, então, na declaração de final de espólio, no mínimo na declaração de final de espólio, ele deveria fazer constar esse 1/5 desse imóvel. E aí os herdeiros doaram para um dos irmãos. Eu estou imaginando que os herdeiros, digamos, pegaram esse, digamos que fossem dois herdeiros. Quer dizer, cada herdeiro... Acho que é melhor a pessoa... a pessoa que fez a pergunta não quer falar, não, explicar porque... Isso. Porque ficou confuso porque precisa saber das datas. Eu quero saber exatamente o que ele quer saber. Acontece o seguinte, um senhor que era pai de uma amiga que faleceu em 2019, tá? Só que os parentes, sem saber o que fazer e tal, resolveram, né, os dois filhos dele, né, porque ele era separado, resolveram doar aquele 1/5 que ele tinha herdado da mãe e nunca declararam, resolveram doar para o tio, que era irmão dele. E fizeram isso em cartório, ou seja,
já está feito em cartório, só que nenhuma declaração de espólio foi feita, muito menos a final. Então, a minha pergunta é a seguinte: inclui isso na declaração final e aproveita para colocar também a restituição que ele terá em relação a de 2018, já que ele não fez a declaração de 2018 e pelo informe de rendimento ele teria restituição? Bom, então vamos por parte. Bom, nesse caso, digamos, ele tem direito a uma restituição, muito possivelmente não tem mais conta em nome dele. Se é aquilo que eu falei, se esse inventário for feito em cartório, eu incluiria essa restituição, faria a declaração, incluiria essa restituição no monte a partilhar, se não tivesse sido feito o inventário ainda. Se o inventário já tiver terminado, ele vai fazer a declaração, vai informar um banco lá qualquer, esse dinheiro não vai para o banco, não vai ser resgatável, e aí o herdeiro, quem constou lá no inventário como herdeiro, vai se habilitar na receita, provando o percentual de cada um. Digamos, se todos abriram mão para o tio vai pedir à receita que pague a ele o valor daquela restituição, tendo em vista que, na escritura de inventário, ele foi o único herdeiro. Ok? Isso nessa hipótese, digamos, simplificadora que eu estou dando, de o tio ser o único herdeiro que constou na escritura pública. Se tiver mais herdeiros na escritura, esses herdeiros vão se habilitar num processo administrativo na Receita, vão dizer, nós queremos receber essa restituição do falecido no percentual que está na escritura. Esse é um ponto. Outro ponto é a questão do bem. O falecido tinha direito, quer dizer, ele tinha por direito 1/5 de um imóvel que nunca declarou. Ok? E aí faleceu e foi feita a transferência desse bem por escritura pública, quer dizer, foi feito o registro desse bem passando para o tio. O tio vai justificar. O ideal é que o falecido fizesse a declaração para poder, digamos, atribuir um valor, dependendo do caso, um valor de mercado a esse bem para transferir para o tio por um valor alto. Se isso não acontecer, o tio vai ser obrigado a receber esse bem pelo valor da escritura. Ok? No cartório já está escrito o valor da transferência. Na realidade, o tio não era o herdeiro eram os dois filhos. Só que os dois filhos doaram esse 1/5 para o tio, porque eles não queriam isso. Então, no caso da restituição, é para eles, é para os dois, não tem nada a ver com o tio. Tá, aí tem outro complicador aí. Se os filhos, digamos, abriram mão, renunciaram ao bem, o tio ficou no lugar dos filhos no inventário e o tio recebeu esse bem do irmão. Ok? Agora, se o inventário foi feito e os filhos receberam o bem e doaram para o tio, é outra história. Ok? São duas coisas diferentes. Precisará ver o que aconteceu. Se os filhos abriram mão, renunciaram, e aí o tio entrou no lugar deles como herdeiro, ou se os filhos receberam esse bem e aí fizeram a doação para o tio. No caso, se os filhos receberam esse bem, digamos, e o pai não fez declaração de final de espólio, os filhos usarão o valor da escritura de aquisição do pai, o custo de aquisição do pai. E na hora que eles transferem isso para o tio, se transferiram por um valor maior, eles apuram um ganho de capital. Ok? Ok. Agora tem a pergunta do Eduardo Mauro. Só um segundo. Nesse caso, como não é adiantamento da legítima, digamos, se eles transferiram na escritura por um valor maior, eles vão pegar aquele valor de aquisição, que foi o valor de aquisição do pai, e eles necessariamente vão apurar um ganho de capital para transferir esse bem para o tio por um valor maior. Porque o tio vai se valer do valor da escritura. Percebam que é diferente. Quando você tem um bem que você recebe através de uma declaração de final de espólio, o custo de aquisição para você que herdou é o valor que consta na declaração do final de espólio. Se você recebe esse bem não por uma declaração de final de espólio, o custo de aquisição vai ser o valor da escritura. Nesse caso, se o valor da escritura digamos, foi maior do que o valor do custo de aquisição de quem está transferindo esse bem, quem está transferido paga o ganho de capital. Ok. Eduardo, é melhor você fazer a pergunta.
ativar aqui. Tudo bem? Boa tarde. Diga lá. O ganho de capital em cima do bem do espólio, eu posso fazer isso numa declaração intermediária ou eu só posso aplicar ele na declaração final de espólio? Então, veja bem, o ganho de capital se dá na alienação do bem. Se, por acaso, digamos, houve uma sobrepartilha, ou se você conseguir, se o inventariante conseguir uma autorização do juízo para alienar esse bem antes do final do espólio, você pode, digamos, se deve para o ganho de capital nesse momento. Se não, não. Deixa eu explicar um pouco melhor. Se digamos, o falecido tinha lá diversos bens e o inventariante chegou à conclusão que os herdeiros não tinham dinheiro para custear aquele custo todo. Ele vai ao juiz e pede uma autorização para alienar um daqueles bens para custear o custo do inventário. Nesse caso, o espólio está alienando o bem e o espólio apura o ganho de capital, antes do final do espólio, antes do encerramento do inventário. Ok? Agora, se o inventário está correndo, houve o encerramento daquele inventário, mas já se sabe que vai haver uma sobrepartilha, você vai transferir aqueles bens numa declaração intermediária de espólio. Nesse caso, também, o espólio vai apurar o ganho de capital e vai transferir para os herdeiros. E vai continuar fazendo declaração até encerrar-se a sobrepartilha. Entendi. Só complementando essa questão, então eu não posso, a meu critério, no caso, aumentar um valor do bem e pagar o imposto. Exemplo. Não é possível. Como também não é possível, imagine, por isso que eu digo, o inventariante ele tem muito poder. Imagine que o inventariante resolve aquele bem lá, aquele apartamento em Ipanema, que está R$10.000, o inventariante resolve transferir, colocar na declaração de final de espólio que ele foi transferido por R$10.000. O herdeiro não pode dizer que recebeu por 2 milhões e se antecipar a pagar o ganho de capital. Ok? Não é possível quem recebe apurar o ganho de capital para valorizar esse bem. Ele é obrigado a receber esse bem pelo valor que foi determinado na declaração de final de espólio. Entendi. Tá? Não, é justamente isso que eu estava pensando, se a gente pudesse transformar esse imóvel de 10 mil em 1 milhão, porque acontece muito, né? E 1 milhão e pagar o imposto dentro da declaração de espólio, justamente para quando transmitir esse bem pela final de espólio, ele já está com valor real, vamos dizer assim, porque na situação da pessoa escolheu foi melhor essa posição não, aí. Você só vai poder pagar o ganho de capital, apurar o ganho de capital e pagar na hora efetivamente da transmissão, ou numa declaração de final de espólio, digamos, intermediária, no inventário, uma sentença ou uma escritura pública de inventário, digamos que você sabe que é intermediário porque vai haver uma sobrepartilha, ou quando o herdeiro vier a vender esse bem. Não é possível, até porque não é interessante. O que eu digo? E aí vai uma dica. Eu nunca oriento ninguém a adiantar pagamento de imposto. Tá? Quer dizer, por isso que eu digo, a declaração de final de espólio é importante. Por quê? Porque pode ser que você, digamos, se você está para receber um bem e você tem a perspectiva de um bem residencial, você acha que no futuro você pode vir a vender esse bem para comprar um outro, não pague o ganho de capital no espólio, porque lá na frente você pode vir a vender sem apurar ganho de capital e ter a pago o ganho de capital desnecessariamente. Entendeu? Quer dizer que nunca é vantajoso adiantar imposto. Da mesma maneira, o chamado mensalão. Lembra? Nós temos dois tipos de imposto. O carnilhão, que é obrigatório para quem recebe de pessoa física, e o mensalão, que é aquele que você paga, que você antecipa o pagamento para não ter que pagar no ajuste. Quer dizer, você tem duas fontes pagadoras lá, pessoa jurídica, ambas retêm pouco na fonte, e você sabe que lá, quando chegar em abril, você vai ter muito imposto a pagar, porque você, digamos, junta as duas e a alíquota sobe. Eu nunca aconselho ninguém a pagar este mensalão, por quê? Porque você está adiantando desnecessariamente. O que eu orientaria essas pessoas? Digamos, calcula o que seria devido, juntando os dois rendimentos, faz uma aplicação desse dinheiro e quando chegar em abril, você paga. Entendeu? Entendi, não, tá certo. Muito obrigado aí. Nada. E muito importante aí as suas colocações da data
da aquisição, né, para a Meieira, para os Isso é demais uma coisa que herdeiros. muita gente se confunde. Eu gosto de chamar a atenção porque dá confusão. Exatamente. Seria para quem aí vai fazer uma declaração, essas perguntas são exatamente tudo que você colocou e exatamente aquele ponto de interrogação que você fica na hora da elaboração. Você foi muito feliz aí em enumerar todas essas questões, enfim, te agradeço aí. Obrigado. Não quero agradecer, não. Vamos lá, Sandra. No chat não tenho mais nenhuma pergunta, mas não sei se tem alguém que ficou com alguma questão. Fiquem à vontade, podem perguntar à vontade. Eu diria que é interessante, da mesma maneira que eu, digamos, com a minha experiência, eu trouxe algumas coisas, é nas perguntas dos outros que a gente descobre que tinha aquela dúvida. Muitas pessoas não sabem que tem a dúvida quando o outro pergunta, e aí, ou, digamos, a pergunta serve para esclarecer uma coisa que a gente não sabia, ou serve para levantar uma questão que a gente achava que, digamos, sabia e, na verdade, não sabia. Então, fiquem à vontade para perguntar. Rosângela. Qual o prazo? Oi, então vai. Vai, Rosângela. Pode. Oi. Boa tarde, né? Boa tarde, a todos. Eu tenho um caso que é um casal, ela veio falecer, o INSS não reconheceu a moléstia grave e ela chegou a falecer. Ela tem imposto de renda a pagar, justamente não foi pago por causa da doença da moléstia grave. No caso, o esposo vai ter que pagar esse imposto devido, que até então nada foi respondido. Então, eu gosto das perguntas, porque eu vou falar mais, eu não vou lhe responder simplesmente, eu vou falar mais um pouco. O que ocorre? Alguém que receba rendimentos do INSS ou de outras fontes, de INSS e mais outras fontes pagadoras, ele não precisa, digamos, ter um laudo médico ou reconhecimento de todas as fontes pagadoras. O que ele precisa? Ele precisa de um laudo médico oficial e basta um. Se o INSS não reconheceu, mas ele conseguiu, digamos, um laudo médico, por exemplo, da UPA da Tijuca, antes de falecer, ela foi lá na UPA da Tijuca e conseguiu um laudo médico. Levou no INSS e o INSS disse, não, eu não acato, não. Para mim, digamos, essa sua moléstia não é tão grave, então eu não reconheço. Se ela tem um laudo médico oficial, quer dizer, de um órgão público, não há necessidade do reconhecimento da fonte pagadora. Ela faz a declaração considerando aquele rendimento como isento e apresenta esse laudo na malha. Ok? E aí, complementando. Se a pessoa, digamos, essa senhora faleceu, mas ela tinha todos os exames dela provando que ela tinha cardiopatia grave. Só que ela não teve a oportunidade, não teve a chance de conseguir esse laudo antes da morte. O marido, que tem todos esses exames, conhece um médico de um órgão público que é capaz de reconhecer e atestar que, digamos, em 2019, em 2018, ela já era portadora, por exemplo, de uma cardiopatia grave. Mesmo que falecida, o marido pode retificar essa declaração de 2019, já que a cardiopatia grave dela era de 18, retificar a declaração de 2019, retificar a declaração de 2020, já que ela morreu em 2019, e pedir a restituição desse valor, tanto o valor que ela apurar na declaração, na nova declaração, se ela tiver imposto a restituir, ele vai receber essa restituição. E se, como ela não sabia que tinha direito à moléstia grave, ou não exerceu esse direito, se ela pagou, ele tem direito a buscar esse pagamento indevido também. O que ela apurar na declaração como restituição, ela recebe direto quer dizer, vai ser acreditado na conta, ou, como aqui eu falei, vai ter que formalizar um processo. O que ela pagou indevidamente, ele faz um PER-DECOMP, depois dessa declaração processada, em que o resultado da declaração passou de imposto a pagar a imposto a restituir, ele faz um PER-DECOMP pleiteando a devolução desse valor pago indevidamente. Ok. Ficou claro? Ficou. Agora... Fale. Não, estou dizendo. Se eu não falei rápido demais, se alguma coisa não ficou claro, por favor, me acione que eu tento esclarecer. Tá. Agora a pergunta da Diva e a da Elaine para a gente encerrar. Gente, já vi que teremos outras, mas podemos falar. Você quer complementar a pergunta, Rosângela?
Não, eu só queria passar para ele que eu fiz a retificadora, tá? Coloquei esse laudo e mesmo assim não foi acatado pela Receita. Ela continuou cobrando. Sim, tem um detalhe. Digamos, agora que eu estou do lado de cá, eu fico mais à vontade para dizer. Constata-se que... Não, é sério, antes eu não podia dizer isso, mas agora eu estou à vontade para dizer. Constata-se que, na Justiça, a Justiça está reconhecendo facilmente a moléstia grave do contribuinte. Tá? Digamos, ainda que a gente vê que tem muita gente que tem moléstia grave, mas tem dificuldade em conseguir o laudo. Especialmente, digamos, quem não é pobre, porque o pobre se trata, digamos, no SUS não, porque SUS não é órgão público. E aí deixa eu clarear isso. SUS não é órgão público, necessariamente. SUS, a Constituição diz que direito à saúde é universal. Então, no Brasil, qualquer pessoa tem direito de ser tratada pelo Estado. E aí, o que o Estado fez? Ele fez convênio com diversos órgãos particulares, clínicas, hospitais, etc., para tratar as pessoas. E o Estado reembolsa esses prestadores de serviços particulares, porque é um dever do Estado. Então, a pessoa, digamos, se trata numa determinada clínica do SUS, quer dizer, conveniada do SUS, mas não é um órgão público. Então, quando a pessoa diz, o meu laudo é do SUS, laudo do SUS simplesmente não serve. Tem que ser um laudo de um órgão oficial. Para a Receita, administrativamente, tem que ser um laudo de um órgão oficial. Então, eu digo o seguinte, para quem digamos, tem poucas posses, ele acaba se valendo dos hospitais públicos. E ele consegue, com mais facilidade, por incrível que pareça, um laudo oficial dizendo que ele tem moléstia grave. Quem tem um pouco mais de condição, quem tem condições de pagar um plano de saúde, ele não vai procurar um Getúlio Vargas da vida, um Souza Aguiar. Ele procura um hospital particular que tem, digamos, que o convênio, o plano de saúde dá direito. Então, para ele ficar mais difícil conseguir esse laudo oficial. Constata-se que, se você tem lá um laudo do médico, um médico particular qualquer, você entra na Justiça e pede o juízo para reconhecer o seu direito à isenção, quase na totalidade, o juízo tem reconhecido esse direito à isenção. E a gente constata que a Fazenda Nacional, quer dizer, a Procuradoria da Fazenda, que é quem defende os interesses da União, não tem sequer recorrido dessas sentenças. Ok? Então, se vocês conhecem alguém que tem a moléstia grave, está com dificuldade de conseguir um laudo oficial, oriente, de repente, procurar a Defensoria Pública ou um advogado qualquer para ele entrar na Justiça pleiteando o reconhecimento pelo juízo da moléstia grave. Quer dizer, o juízo vai nomear um perito, o perito vai analisar a documentação, vai ver que a pessoa tem moléstia grave e, a partir da sentença do juiz reconhecendo a moléstia grave, você apresenta na Receita e vai conseguir a sua isenção. Por que eu falei tudo isso? Pela sua pergunta. Você disse que a Receita, digamos, não reconheceu. Eu imagino que ela não tenha reconhecido porque o laudo não era de um órgão oficial ou porque estaria faltando algum detalhe no laudo. Tá? Tem até um formulário, né? Tem um formulário com mais ou menos padrão. Formulário padrão e com os anexos, que é o laudo, da Receita, tem um documento que é o laudo. Se o médico preencher aquilo direitinho, tem mais facilidade de obter a isenção. Tem certeza de que vai ser acatado. Se faltar alguma coisa, porque a legislação diz que precisa que o médico diga exatamente quem é o paciente, qualifique o paciente, diga qual é a moléstia e o código CID e a data do início da doença. Se faltar algum desses elementos, por exemplo, o código CID, eu já vi pessoas que não tiveram seu laudo acatado porque faltava o código CID ou faltava a descrição da doença. Quer dizer, o fiscal pode criar casos por conta disso. Eu diria, nesse caso, a pessoa deve fazer uma impugnação, se for o caso, corrigindo o que está faltando nesse laudo, e, em último caso, entra na Justiça. A chance de ganhar na Justiça é muito grande. Vi outro dia um laudo que não tinha... O médico assinou, mas o carimbo com o CRM dele não estava claro. Aí também dizer que a Receita não acatou, não acatou. Quem assinou aquilo ali? Quem é aquela pessoa? Então, mais um detalhe. Como se exige laudo de órgão público, todo servidor público tem que ter uma matrícula.
Então, além do carimbo com o código do CRM, tem que também ter a matrícula do servidor. Tá? Por isso que, normalmente, um laudo particular, ainda que o carimbo do CRM esteja perfeito, vai ficar faltando a matrícula do servidor. Tá. Diva ou Elaine? Oi, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estamos, Elaine. Sim. Sim. Vamos lá, Leônidas. Só para ratificar aqui que você falou que a gente só faz o cancelamento na declaração final de espólio. E aí, nos contribuintes do CPF. Não, CPF não se cancela mais. Então, você não falou que cancelava com a declaração final? Não. Então, isso antigamente. Antigamente, o CPF era cancelado com a declaração de final de espólio. A Receita mudou o conceito. Antigamente, os CPFs eram ativo, cancelado, suspenso, pendente de regularização e cancelado. A Receita alterou esse conceito e hoje em dia não existe. Hoje só se cancela CPF por fraude ou de ofício, por alguma razão que, digamos, que aquela pessoa não existe. De repente, por um erro de duplicidade, não existe mais cancelamento de CPF, normalmente. Hoje em dia, ele é ativo, pendente ou titular falecido. Entendi. Então, quem vai passar essa informação do titular falecido é o cartório. O contribuinte não tem que fazer procedimento nenhum. Se ele tem ou não bens a declarar, ok? Exatamente, sim, sim. Tá. E por que agora uma outra questão, por que a Receita não consegue identificar muitos contribuintes que têm bens que deveriam declarar, mas não declaram, fazem um inventário, compram e vendem, e aí a Receita não pega essa situação? Onde está essa fragilidade? Bom, eu diria que, digamos, o controle basicamente parte dos cartórios. Quando você faz uma transação imobiliária, o cartório necessariamente ele comunica para a Receita digamos, aquela alienação do bem, através da DOI, Declaração de Operações Imobiliárias. E aí tem duas maneiras da Receita, digamos, entre aspas, pegar o contribuinte. Na declaração, quando ele faz a declaração cai na malha, ou numa fiscalização. A fiscalização, quer dizer, na malha, o contribuinte ele é selecionado na malha por critérios objetivos que a máquina faz. Na fiscalização, o contribuinte é selecionado por critérios que o auditor, digamos, seleciona. Digamos, dito alguns critérios que deveriam ser verificados, e aí gera-se uma listagem com alguns milhares de contribuintes, e o auditor que faz essa seleção, ele vai criando mecanismos para chegar a um número factível de ser trabalhado. Quer dizer, a Receita, de vez em quando, cria alguns mecanismos, algumas operações para pegar essas fraudes ou essas omissões. Esse que, digamos, por exemplo, essa pessoa que herda bens de um falecido que não fez declaração ou que herda e não faz declarações, ela muito possivelmente vai ser pega na hora que ela alienar esse bem e o cartório informar para a Receita que houve aquela alienação. Então, eu diria que é um risco que as pessoas correm. Okay. Diva, Elaine, muito obrigada. Frequente, diga-se de passagem. Elaine, obrigada. Obrigada. Diva, para a gente encerrar. Com chave de ouro. Isso. Diga, senhora presidente. Leônidas, apurando ganho de capital na declaração final de espólio, tem algum prazo para fazer esse recolhimento? Interessante. Obrigado, Diva, por ter lembrado. O que ocorre? Até pouco tempo atrás, a Receita vinha interpretando erradamente a legislação quando dava um prazo de 30 dias, quer dizer, até o último dia útil do mês seguinte, a alienação para pagar o ganho de capital, inclusive no espólio. A Receita reviu e hoje, o entendimento hoje é que o prazo para pagar o ganho de capital na declaração de final de espólio é a data da entrega da declaração. Lembra que eu falei para vocês aquele caso da declaração do espólio judicial, em que, vamos imaginar, o contribuinte morreu em 2018, ok? O inventariante fez o inventário judicial e a sentença saiu em 2019.
faleceu em 18, o inventário terminou em 2019, o inventário judicial. Só que, por razões outras, o trânsito em julgado só se deu em abril do ano seguinte. Então, inventário terminado em 2019, qual é o programa que o inventariante vai utilizar? A declaração de 2020. Então, o programa da declaração de 2020, ok? Eu esqueci de falar isso. O programa que o inventariante vai usar vai ser sempre aquele do ano seguinte ao final do espólio, tá? Ou a data da sentença ou da escritura pública. Então, se a sentença foi dada em 2019, ele vai usar o programa de 2020. Agora, se o trânsito em julgado da sentença se deu a partir de março, ele vai entregar essa declaração só em 2021. Ele vai usar o programa de 2020, mas o prazo de entrega da declaração vai ser abril de 2021. Neste caso, se o espólio apurar ganho de capital, o prazo para pagar o ganho de capital vai ser abril de 2021. Ok? Então, o prazo para pagamento do ganho de capital é a data da entrega da declaração, no caso do final do espólio. Se for um inventário judicial e o trânsito se der no ano seguinte ao exercício da declaração, esse prazo de pagamento se prorroga, vai lá para frente para 2021, por exemplo, nesse nosso exemplo. Tá ótimo. Obrigada, tá? Valeu. Eu que agradeço. Já esquecendo desse detalhe. Leônidas, foi ótimo. Creio que tirou algumas dúvidas. Não sei se ainda tem mais alguma coisa para que possamos encerrar. Gostaria de pedir a todos e todas e todes para que abram as câmeras para que a gente possa tirar uma foto, se possível. Leônidas. Diva, está fechado. Fechou. Você precisa abrir seu microfone, Diva. Enquanto todo mundo abre a câmera, valeu aí. Creio que esclareceu muitas dúvidas, mas algumas ainda permanecem. É possível até que a gente faça uma continuação do espólio. Sei que tem aí previstas aí ganho de capital, outras mais, porque por mais que a gente leia e tente interpretar, nada como ao vivo e a cores, com os seus esclarecimentos nos detalhes que nos faltam, às vezes, a percepção na nossa leitura. Obrigada mesmo. Valeu. Eu queria aproveitar para agradecer a vocês. Para quem me conhece, sabe que eu faço isso com o maior prazer, com amor. Faço isso mesmo de coração, eu adoro. Acho que é aquilo que eu digo. Eu tenho a pretensão de achar que ajuda as pessoas fazendo isso. E quando você ajuda alguém, esse alguém que você ajudou, ajuda um outro, que ajuda um outro, que ajuda um outro, e no final esse círculo se fecha e alguém vai me ajudar. Eu tenho certeza, cada vez mais eu constato isso na vida. Eu queria agradecer muito a vocês a participação, me dar essa oportunidade de interagir com vocês, e contem sempre comigo. Para quem me conhece, a Diva, a Damares, sabe bem disso, alguns outros sabem bem que eu tenho prazer em ajudar, em achar que ajuda. Eu não sei se efetivamente eu ajudo, não sei se eu consegui trazer alguma coisa nova para vocês, se algum de vocês aprendeu alguma coisa a mais hoje. Se aprenderam, eu vou ficar muito, muito feliz da vida. Agradeço muito. Aprendemos e muito. Leônidas, foi excelente. Teremos ainda agora no mês de setembro duas lives, e no mês de outubro uma, com temas variados. Além disso, sigam-nos nas redes sociais. Quinta-feira tem live com a Daniele, que vai ser muito legal. Ela é do Rio Grande do Sul, é uma amiga muito querida. Fizemos um curso na Disney sobre liderança, então temos assim algumas dicas para o pessoal prestador de serviço, que somos todos, para a maior parte do que está aqui. Esse curso na Disney foi muito rico, então isso vale bastante a pena. E segunda-feira teremos para falar como comportamento em entrevistas, montagem de currículo, tem várias dicas aí legais. E, gente, setembro é mês do aniversário do sindicato. O Sindiconte Rio faz 104 anos. Teremos várias novidades aí, não é isso, Damares?
Damares Diva, teremos aí algumas surpresas. Estamos mantendo em sigilo para que a gente tenha assim comemore, mesmo virtualmente, um aniversário bem legal. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, porque foi muito rico. E queria muito pedir a todo mundo para participar sempre das nossas atividades. O sindicato não estamos lá fisicamente, mas estamos aqui virtualmente 2 vezes por semana, tá? Evelyn, tira a foto da galera para a gente botar no nosso boletim. Vai lá. A Evelyn é a nossa fotógrafa e nossa jornalista. Parabéns a vocês. Nós que agradecemos. Então, o Corpo Funcional está fazendo tudo com muito carinho para todos nós. Para os seus associados. Eu percebo isso. Por isso que eu disse que vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Vocês me são muito caros. Obrigada. Tudo bem, Evelyn? Vamos lá, tudo Vamos ótimo. lá. Boa tarde a todos. 1, 2, 3 e já! E agora do outra parte agora. Vai lá. 1, 2, 3 e já! Obrigada, pessoal. Muito bom. Valeu, Evelyn, obrigada. Obrigada a todos aí, feliz por ver todo mundo. Para todo mundo. Daqui a pouco, amanhã de manhã, tá lá já no canal do YouTube. Sandra, Oi, Sandra, Ana. eu quero desejar ao Quaresma muitas felicidades, muitos anos de vida e transmitir para ele o meu abraço. Te gosto muito. Eu também. Um beijo no seu Eu coração. amo vocês todos. Que Jesus te abençoe sempre. Amém. Amém. Obrigado. Tchau a todos, obrigado por estar conosco, que possamos nos ver, além da terça, em algum outro momento, aqui conosco também, nas nossas lives do Sindiconte. Obrigada, beijos. Beijo. Obrigada, Leona. Obrigada. Tudo bom para vocês. Tchau, beijo para todos. Beijo, Diva. Beijo, Sandra. Beijo. Obrigada. Tchau. Até mais. A nossa live sempre às terças-feiras, 18 horas. Isso. Damares. Convidar também, né, Damares? A Unipec, toda terça-feira, às 18 horas, também faz umas lives muito interessantes. Participem também. Vamos valorizar a profissão e valorizar nossas irmãs. Isso mesmo, muito bem. Obrigada a todos. Tchau, Ei. então. Tchau. Beijo. Até mais. Até. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Até mais. Ah, Neidinha!